Boa tarde, a Eclésia volta a estar consigo para lhe propor os temas que fazem a atualidade informativa na Igreja Católica. Um estudo sério e rigoroso sobre a rede escolar está a ser preparado para ser apresentado na Assembleia da República durante o mês de março. Uma garantia deixada durante o Encontro Nacional de Famílias, organizado pelo movimento SOS Educação, que, mais uma vez, defende que as escolas estatais e não estatais sejam financiadas pelo mesmo valor e que o futuro deve passar por um serviço público de educação. 5.000 vozes de 60 escolas fizeram-se ouvir na cidade de Aveiro. Pais e encarregados de educação voltaram a protestar o corte estatal no financiamento no ensino particular e cooperativo. Este é mais um momento para mostrar que estamos cheios de força e cheios de vontade para continuar esta luta, que tem sido muito difícil, que se adivinha difícil, mas a presença de todos era essencial hoje, e a minha também, como é óbvio, como professora. Aqui também como professores, neste momento somos aqueles que estamos a sofrer cortes salariais, há por colegas meus com salários em atraso, e tudo isto tem tendência para se agravar, e o futuro, no nosso ponto de vista, para os professores e, consequentemente, para os projetos educativos destas escolas, está em causa. Eu, neste momento, se tiver que o tirar daquela escola, não tenho alternativa de confiança, onde possa deixá-lo com confiança, claro. O que é que acham que aquele colégio oferece que outra escola pode não oferecer? É uma excelente questão. Acima de tudo, o envolvimento das famílias com a comunidade educativa. Acaba por ser um pouco isso. Não é uma escola distante, é uma escola que está bem presente e que traz a família até junto da escola. Portanto, nós sabemos bem o que é que se passa lá, estamos perfeitamente descansados e sabemos que a educação que é dada lá é um complemento da educação que é dada em casa, acaba por haver uma sintonia, digamos assim. Respostas há sempre, nem que seja uma data de quilómetros. O facto é que na nossa freguesia não existe mais nenhuma escola. E é só a segunda freguesia mais populosa do concelho, pelo que acho que a freguesia também tem direito a ter uma escola com segundo e terceiro ciclo. É claro que respostas há. Os autocarros, se calhar, servem para isso. Não sei se servem aos interesses das famílias e muito menos dos alunos. Neste Encontro Nacional de Famílias, o movimento SOS Educação insiste em saber o custo por aluno na escola estatal. Para tal, uma equipa constituída por docentes universitários espera durante o mês de março apresentar um estudo verdadeiro sobre a rede escolar. Vamos fazer uma síntese daquilo que fizemos até hoje, daquilo que vamos fazer no futuro, e vamos fazer chegar ao Ministério, dentro de 30 dias, um verdadeiro estudo sobre a rede escolar. E sobre a rede escolar, que nós pretendemos que seja única. E o que nós vamos propor ao Ministério é que as escolas estatais e não estatais sejam financiadas pelo mesmo valor. Já que o Estado não quis fazer esse estudo sério e vai agora, pelos vistos, fazer um estudo só sobre as escolas estatais, nós vamos alternativamente fazer um estudo sobre a rede pública de educação, fazer um cálculo rigoroso de custos e apresentar na Assembleia da República, através dos grupos parlamentares, esse estudo, que permita no futuro se resolva este problema. Camarada, luta pela tua educação. A luta continua na defesa por um serviço público de educação que deve ser constituído por escolas estatais e não estatais, onde a liberdade de aprender e de ensinar não é negociável para os presentes. No final, ficaram algumas mensagens para Isabela Alçada, Ministra da Educação, no que respeita aos luxos que referiu existirem nestes estabelecimentos de ensino. Se nós oferecemos uma educação com algumas qualidades, eu não digo sobremesas, mas qualidades que naturalmente despertam o apetite, nós fazemos-lo à custa de uma boa gestão e não de uma gestão anónima e despesista como o Estado está a fazer. Queria deixar, era convidar a nossa Ministra, porque ela diz que nós temos coisas consideradas de luxo a visitar para ela ver onde é que é o luxo. O dia chegava assim ao fim e as 5.000 vozes que se fizeram ouvir no Jardim do Recio regressavam a casa. Mas pais, alunos e professores prometem não ficar calados por muito tempo. Para a Conferência Episcopal Portuguesa, estamos na presença de uma machadada impiedosa à liberdade de ensino, abrindo as portas para o totalitarismo estatizante, o que vai contra a defesa dos interesses das famílias, da Constituição e dos valores de Abril. A afirmação
foi proferida no final da reunião do Conselho Permanente. O secretário da Conferência Episcopal afirmou que as novas regras de financiamento às escolas privadas, com contrato de associação por parte do Estado, vão levar ao encerramento de muitos colégios. O padre Manuel Morjão considera também como inevitável a ocorrência de despedimentos, aumentando o desemprego e os consequentes problemas sociais. No próximo dia 26, Dom José Policarpo celebra os seus 75 anos de idade e, como afirmou já em conferência de imprensa, apresentou já ao Papa o seu pedido de resignação a bispo titular da Diocese e Patriarcado de Lisboa. Ontem mesmo escrevi a carta ao Papa, portanto, que está prevista no direito canónico, que um bispo, quando faz 65 anos, pede ao Santo Padre a resignação do seu mandato e fica à espera da sua decisão. Portanto, os trâmites do direito canónico são muito claros e de uma prática já de vários anos da Igreja. Nós pedimos e depois ficamos à espera. E o Santo Padre tem liberdade completa de aceitar imediatamente, de prolongar por mais um ano, a não ser que haja motivos imediatos, pode haver uma pessoa que está doente, mas quando as pessoas estão bem, que graças a Deus é o meu caso, o Santo Padre tem liberdade completa e, portanto, a partir de hoje, a carta vai ser entregue hoje na Nunciatura, eu próprio fico à espera da resposta e da orientação do Santo Padre. Aos 65 anos, Pio Alves foi nomeado bispo auxiliar da Diocese do Porto por Bento XVI. Até agora professor no Núcleo de Braga da Universidade Católica Portuguesa, afirmou acolher com surpresa e perplexidade esta notícia por implicar recomeçar em várias frentes. Na saudação que escreveu por ocasião da sua nomeação, Dom Pio Alves esclarece que respondeu positivamente a uma nomeação inesperada que marca uma nova etapa na sua vida. Nesta mensagem, Pio Gonçalo Alves de Sousa saúda a Diocese do Porto e agradece a amizade e a colaboração recebida em Braga, diocese na qual trabalhou e onde será ordenado bispo no dia 10 de abril, no Santuário do Sameiro. Foi com surpresa e perplexidade que recebeu a nomeação para Bispo Auxiliar do Porto. Na saudação que escreveu para essa ocasião, Dom Pio Alves esclarece que respondeu positivamente a uma nomeação inesperada que marca uma nova etapa na sua vida. A entrega ao mundo académico e à valorização do património na Diocese de Braga não se intimida com o facto de ter de recomeçar em várias frentes, como reconhece, e com o mesmo espírito com que, ao longo da vida, foi assumindo novos encargos e missões. Cônego da Catedral Bracarense, Pio Gonçalo Alves de Sousa é natural de Viana do Castelo, nasceu em abril de 1945. Tem um percurso marcado pelo trabalho académico, nomeadamente na Universidade de Navarra, onde se doutorou em Teologia Patrística em 1971, e entre 1972 e 83 lecionou disciplinas teológicas. Tendo regressado a Braga, foi professor no Instituto Superior de Teologia e, com a incorporação deste instituto na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, passou a integrar o quadro docente desta faculdade, da qual foi diretor adjunto. Na Universidade Católica, onde é professor catedrático desde 2003, Pio Alves de Sousa foi vice-reitor entre 1994 e 2000 e presidente da Comissão Instaladora do Centro Regional de Braga, entre 2007 e 2009. Para além do trabalho académico, com investigação e publicação bibliográfica sobre a vida das comunidades cristãs nos primeiros séculos do cristianismo, Pio Alves liderou o trabalho de conservação e restauro do património da sede de Braga, onde dirigiu também o arquivo, a biblioteca e o Tesouro Museu. Para Dom Manuel Clemente, bispo do Porto, a nomeação de Dom Pio Alves para bispo auxiliar da Diocese será um valioso contributo para a nova evangelização em curso nas comunidades católicas da região. O bispo do Porto valoriza a generosidade e sublinha a exigência do encargo agora assumido por Dom Pio Alves. Vivemos hoje um déficit na inteligência dos afetos, um problema que atinge o relacionamento humano em todos os setores. Uma afirmação do diretor adjunto da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, Núcleo de Braga, a qual levou a cabo a reflexão sobre a teologia dos afetos, as dores e as patologias relacionais. A gramática dos afetos, que dava mote à 19ª Semana de Estudos Teológicos organizado pelo Núcleo de Braga da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, tem que ser mais trabalhada mesmo ao nível do cristianismo. Recentemente, na última década, sobretudo, o estudo sobre a afetividade
o reconhecimento mesmo cultural do valor da afetividade contra, em certa medida, ou em superação de uma certa racionalização moderna que se tem vindo a assistir, sobretudo na nossa cultura ocidental. Portanto, essa recuperação do valor da afetividade parece-me uma característica cultural contemporânea e, portanto, a teologia e o cristianismo em geral estão atentos aos movimentos da cultura. Isso, se quisermos, como incentivo externo, cultural. Temos o incentivo interno porque a própria definição do cristianismo, a partir da noção central de amor, na versão de caridade ou na versão de HP, seja aplicada a Deus, seja aplicada aos seres humanos, seja aplicada à relação entre Deus e os seres humanos, é um tema perfeitamente teológico e um tema cristão. Nesse sentido, podemos dizer que o cristianismo é essencialmente afetividade e, portanto, nada mais indicado do que refletir sobre essa afetividade. O que não significa, de facto, que a dimensão afetiva, mesmo no interior do cristianismo, esteja suficientemente trabalhada, daí que seja preciso estudar essa gramática da afetividade. Uma cultura que apresenta um déficit de relacionamento e de afetividade, podendo falar-se de uma iliteracia afetiva, onde a racionalidade moderna e as novas tecnologias colocam em segundo lugar a vida afetiva do ser humano. Nesse sentido, Isabel Varanda, como proposta do primeiro de 3 dias, afirmou a necessidade de uma renovada aliança cósmica. Ousei propor, e ouso propor, mas ainda de uma forma muito incipiente, uma espécie de um espaço interepistemológico, em que os diversos contributos da ciência, das ciências humanas, eu diria de todos os conhecimentos a que o ser humano é capaz de aceder neste momento, pudéssemos colocar como que uma mesa redonda cósmica, em que todos estes saberes possam contribuir para uma nova aliança, uma renovada aliança cósmica, que é no fundo a segunda parte da minha proposta, uma renovada aliança cósmica, em que a teologia, a fé, não tem medo de entregar a sua própria existência nas mãos da ciência. A necessidade de uma maior abertura sem medo, de rever as relações humanas, coloca a teologia contemporânea cada vez mais atenta e consciente do contributo que pode deixar e usufruir por parte da ciência. É um diálogo com a vida, aquele que o padre Tolentino Mendonça propõe no seu mais recente livro, O Tesouro Escondido, para uma arte da procura interior. É uma pequena apologia de um cristianismo sapiencial, diz o autor. Curiosamente, o livro foi apresentado por um agnóstico. A amizade começou tempestuosa. Henrique Raposo escreveu um texto no Expresso onde criticava o Papa. O padre Tolentino Mendonça respondeu-lhe na agência Eclésia. A troca de artigos deu em amizade e coube a Henrique Raposo ser um dos apresentadores do último livro do padre Tolentino Mendonça. É a prova digamos, do magistério de Tolentino, da ideologia tolentina, que eu uma vez costumo dizer aos meus amigos, que é a capacidade de ir buscar pessoas que pensam diferente. Eu não tenho a fé do Tolentino, penso mandar a fé do Tolentino, mas mesmo assim somos amigos e conseguimos falar. E esse magistério de amizade, de civilidade, é absolutamente essencial hoje em dia, numa altura em que as pessoas gritam muito e falam pouco. O Tesouro Escondido para uma arte da procura interior é um livro que o padre Tolentino apresenta como uma pequena apologia de um cristianismo sapiencial. O cristianismo como caminho que ajuda a viver. O livro começa com uma pergunta um pouco cómica. O nosso mundo interior é uma cebola ou uma batata? Isto é, a nossa vida é só um conjunto de camadas, de véus, de interpretações, de vivências, ou tem alguma coisa de substancioso que permanece para lá de todas as etapas e de todos os ciclos? Foi o que tentei refletir neste texto, para que eu apresento como uma espécie de pequena apologia de um cristianismo sapiencial, acreditando que o cristianismo não pode ser apenas uma verdade que nos faz pensar, mas tem de ser também um caminho que nos ajuda a viver. Nesse sentido, é este diálogo com
com a vida e com as problematizações da nossa própria existência. Visto como uma das vozes originais do Portugal contemporâneo, o padre Tolentino Mendonça tem abordado com criatividade os temas e textos cristãos, mantendo um diálogo sensível com as interrogações do presente. Para Henrique Raposo, ele é uma das poucas vozes da Igreja que consegue estabelecer a ponte entre a Igreja e a sociedade. Um homem capaz de, nos seus livros, falar a linguagem de Jerusalém, mas também a linguagem de Atenas. Este livro, O Hipopótamo de Deus, tem uma linguagem de Atenas, da polis, da política, e consegue chegar lá, apesar de ser de um crente. O livro de hoje, é de facto um livro que tem a linguagem de Jerusalém, da crença, da fé. Então não chegou até si? Chegou no sentido em que eu consigo colocar-se no lugar de um crente? Num certo sentido, não é necessariamente sentir a fé, porque honestamente não a sinto, mas consigo percepcioná-la, consigo perceber como é que um crente vê o mundo através da sua fé. E acho que esse também é um passo. Se a Igreja e os crentes têm que dar um passo de humildade, como eu acho que o Tolentino dá, da parte dos não crentes, como é o meu caso, também há que dar um passo de humildade e tentar encontrar um espaço comum, onde possa haver um diálogo. E é isso que eu tento fazer com o Tolentino. O Tesouro Escondido é um livro editado pelas Paulinas e é o primeiro da coleção Poéticas do Viver Crente, que é coordenada pelo padre Tolentino Mendonça e contará com obras de autores nacionais e internacionais. Começou o ano passado com uma simples homenagem a João Paulo II, no ano em que este faria 90 anos. Mas o musical Wojtyła, interpretado por um grupo de jovens amadores, tornou-se um sucesso. Este ano regressou com 2 espetáculos em 2 importantes salas do país. No passado fim de semana esteve no Tivoli, em Lisboa. Amanhã sobe ao palco no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. São as últimas correrias entre os camarins do Teatro Tivoli antes da subida ao palco. O espaço é de profissionais, mas aqui quase todos são amadores e todos são voluntários. Tudo começa pelo talento. É uma experiência... Nós nem acreditamos que estamos aqui. É um bocado estranho. Chegámos cá ontem, os camarins todos, e não estamos nada habituados a isto tudo. O musical Wojtyła foi uma aventura que começou o ano passado no seio da paróquia de Cascais. A paróquia de Cascais ia edificar uma estátua a João Paulo II e, na altura, o padre Nuno, que está em Cascais, queria criar algumas atividades à volta desse acontecimento e a calhar também na altura em que ele faria 90 anos, em maio do ano passado. E então, em conversa com ele, surgiu a ideia de fazermos um musical, pegarmos em jovens com jeito e talento e construirmos um musical. Cerca de 40 jovens em palco, a cantar e a dançar, mais uma dezena na orquestra, dão corpo a este espetáculo que está longe de ser uma biografia do Papa. São testemunhos reais de quem se cruzou com João Paulo II. Nós ficaremos gratos até ao fim das nossas vidas e vamos transmitir isso ao nosso filho. Receba, por favor, este presente. É simples, mas é a única forma que tenho de agradecer. Esse presente... par de sapatos novos. Esteve só alguns dias no armário. Sim, por caso escondidas. E sem que nós o víssemos, Deus, um operário pobre de Cracóvia. E continua a andar com os seus sapatos velhos. Já vejo tanto usados. Mas eu era sempre assim. Todos, mas todos os presentes novos que recebia, dava a quem mais precisasse.
Então, o Papa já lá esteve. Somos todos amadores e estamos a fazer isto mesmo por gosto e mesmo por fé. E por isso não temos bem noção do impacto que isto há de ter, acho eu. Eu, quando eu vi a primeira sessão, teve um impacto gigante em mim e pelo que eu ouvi das outras pessoas, teve um impacto gigante em imensa gente. Mesmo pessoas que não têm esta mesma fé, que acho que é isso, é ótimo, que é isso mesmo que nós queremos transmitir, com esta alegria desta gente que está nesta comunidade, que é tão bom. Acho mesmo espetacular, mas nós temos mesmo, acho importante concentrarmos no que nós estamos a fazer mesmo, que é passar uma mensagem e fazer com que as pessoas se convertam e fazer com que as pessoas cresçam na fé. É o que nós queremos, não é? Ele quis mesmo encontrar-se connosco várias vezes e quem foi às jornadas mundiais da juventude não esqueceu, de certeza, e acreditem, fomos tantos. Depois do Teatro Tivoli, amanhã e depois Voitila estará no Teatro Sá da Bandeira, no Porto. Os lucros de todos os espetáculos revertem a favor da Associação para Tratamento das Toxicodependências. E assim concluímos este espaço que, lembramos, pode acompanhar também pela internet em agência.eclesia.pt. Essa página disponibiliza também os temas que marcam a atualidade. Obrigado pela atenção que nos dispensou. Tenha então uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.